Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 3 de setembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 28, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Jessé, o pai de Davi, o enviou aos seus irmãos. Davi foi ter com os seus irmãos, e acontece que os seus irmãos eram guerreiros. Davi era o filho mais moço, era um adolescente, e os seus irmãos já eram homens de guerra, faziam parte do exército. Quando ele foi ter com o seu irmão, foi exatamente no momento que o povo falava sobre o gigante Golias. O gigante, o guerreiro dos filisteus. E eles falavam de Golias temendo, porque Golias desafiava o povo de Deus. Ele conhecia a sua capacidade, principalmente por ser gigante, por ser muito grande. Ele derrotava qualquer um. Ele queria humilhar o povo de Deus. Então o rei propôs uma oferta para o valente, ao guerreiro que matasse Golias. E todos falavam sobre o assunto, mas ninguém tinha coragem de se levantar e lutar contra um gigante. Um gigante que tinha muita experiência na guerra, que tinha muita força, que era maior do que os outros guerreiros. Quando Davi foi ter com seus irmãos, ele ouviu a conversa no meio do povo. E o seu irmão, quando o viu naquele ambiente de guerra, não de guerra propriamente, mas um ambiente onde ficavam os guerreiros, o seu irmão ficou irado contra ele. E o perguntou: mas o que você veio fazer aqui? A palavra do Senhor diz que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Assim que ele viu o seu irmão, ele ficou irado. Ficou chateado, porque naquele momento o espírito de inveja, de limitação, usou o irmão de Davi, porque Davi era um guerreiro. Davi era um escolhido de Deus. Apesar de naquele momento ele ser apenas um adolescente, mas a graça de Deus já estava sobre ele, o favor de Deus já estava sobre ele. Quando ele chegou naquele ambiente, o espírito de limitação do seu irmão se manifesta e o seu irmão ficou irado. Mas o que você veio fazer aqui? Aqui não é o teu lugar. Com quem que você deixou as ovelhas? Porque Davi era pastor de ovelhas, as ovelhas do seu pai, ele que pastoreava. Enquanto os irmãos iam para a batalha, ele pastoreava as ovelhas. Ele era o filho desprezado, não tinha valor algum. Por quê? Porque quando o profeta Samuel foi para a casa de Jessé, que é o pai de Davi, ungir o rei, Davi não estava. E ele avisou com antecedência. Eles tiveram tempo para preparar. Quando o profeta recebesse uma palavra de Deus para visitar alguém, eles informavam
principalmente quando era para fazer algum sacrifício a Deus, erguer algum altar. Então eles já receberam um aviso prévio. E ainda assim Davi não estava, como quem diz, esse pode ficar de fora. Porque com certeza não vai fazer falta. O profeta nem vai dar por ele. Isso nos mostra como Davi era tratado. Pelo seu pai e pelos seus irmãos. Mas ninguém consegue apagar a graça de Deus. Ninguém consegue ofuscar o brilho de Deus. Ainda não era o tempo determinado, mas a graça já estava sobre ele. E o inimigo consegue identificar o escolhido, aquele que tem a graça de Deus. Aquele que tem a unção de Deus. Ele tem uma marca. Ele é luz. A palavra do Senhor diz que nós somos sal dessa terra e que nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas Ele colocou a sua luz sobre nós para fazer a sua obra. Então Ele viu: se eu não paralisar esse homem, ele será grande. Ficou irado do nada. Assim acontece com os espíritos de limitação. Tentam sempre nos afastar da nossa zona de sucesso, aonde Deus nos chamou, aonde Deus nos escolheu. O inimigo tenta sempre nos afastar o máximo possível daquele lugar. Quantas pessoas ficam anos e anos para encontrar, e muitos nem sequer encontram. Derribou o seu lugar, a sua posição, porque o inimigo durante toda a vida tenta impedir. Foi assim com José do Egito. Os seus irmãos o venderam. Ele foi preso, injustamente. Tudo para impedir que ele se tornasse governador. Mas quando Deus Ele quer, e nós estamos alinhados com a vontade de Deus, ninguém pode impedir. E de fato, Davi conseguiu matar Golias. Matou Golias porque a graça de Deus estava sobre ele. Matou Golias porque a unção de Deus estava sobre ele. Não foi a sua força, até porque Golias morreu de uma maneira inédita. Humanamente falando, é impossível. Golias morreu com uma simples pedrinha, um gigante. Davi tinha uma funda, alguns chamam fisga, e ele lançou uma pedra sobre a cabeça, sobre a testa de Golias. Ele caiu e Davi cortou a sua cabeça com a espada. Nunca que seria possível um gigante morrer dessa maneira, mas quando a graça de Deus está sobre nós, quando o poder de Deus está sobre nós, todas as coisas são possíveis. Davi era escolhido, e ele aceitou o desafio. Ele era destemido. Ouviu o desafio, ele disse: eu vou avançar. Eu vou avançar, eu vou matar esse gigante. Muitos estão completamente desalinhados com aquilo que Deus preparou, obra do maligno, para que não venham a alcançar lugares mais altos, para que não venham a atingir o alvo, para que não vivam aquilo que Deus preparou para eles. Porque o inimigo durante toda a trajetória afasta, bloqueia, limita. Talvez era para você morar numa outra cidade,
mas o inimigo tem te impedido. Trabalhar numa outra empresa, rimante, alguma coisa que o inimigo roubou, que o inimigo ocultou, que o inimigo escondeu. Mas hoje Deus, Ele vai alinhar. Deus vai quebrar todo o espírito de limitação. O espírito de limitação cega o nosso entendimento. Rimante, carrebose, carremante. Arriba, coisas tão simples de perceber. Todo mundo percebe, menos nós. Todo mundo vê e nós não vemos. Rimante, carrebase. Deus vai abrir os nossos olhos. Deus vai abrir o nosso entendimento. Seremos libertos no poderoso nome de Jesus. Rimante, carrebase, rimante. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque tu és bom Deus e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimante, carrebo Deus. Rimante, exaltado sejas para todo sempre. Ó Deus, porque com seu sangue o Senhor nos lavou. Com seu sangue o Senhor nos remiu. Hoje, Deus, nós somos livres pela tua graça, somos livres, Deus, pelo teu sangue. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trabalhado, rimante, carrebo Deus em prol da nossa vida, rima em prol dos nossos caminhos. Deus, o Senhor tem promessas que vão se cumprir. O Senhor tem nos guardado debaixo das suas asas, debaixo do seu sangue. Rimante, carrebase, carremante. Arriba, dormimos e acordamos, Deus, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos guardou mais um dia. E nós te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que mais uma vez o Senhor lave e purifique, rimante, carregou os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Rimante, carrebase, carremante. Arriba, Deus, purifica-nos, ó Pai, porque nós reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores e clamamos pela tua misericórdia e clamamos pela tua graça. Rimante, carrebo, lava-nos, ó Deus. Remova toda a culpa. Remova, Deus, toda mancha e toda mácula. E restaura, Deus, as nossas vidas. Restaura, Deus, os nossos caminhos. Rimante, carre pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, nessa manhã, nós nos prostramos diante da tua presença, rimante, reclamando, Deus, para que o Senhor venha pelejar, ó Deus, contra todas as forças limitadoras. Rimante, que rebou todo o poder do inferno, todo o poder satânico, bloqueando, Deus, as nossas bênçãos, impedindo, Deus, as nossas promessas. Rimante, que rebasse, rimante, arriba, Deus, que seja quebrado, ó Deus, que seja destruído pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Alcança, Deus, os altares familiares, rimante, carrebo, Deus, onde foram declaradas palavras de limitação, rimante, palavras de fracasso, palavras de humilhação contra nós e a nossa casa e a nossa família. Rimante, carrebo, Deus, comece a anular, começa, Deus, a aniquilar. Rimante, porque a tua palavra diz, ó Deus, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Rimante, que rebou toda a condenação, toda a limitação.
Rimante carrebo seja quebrada, seja destruída. Rimante carrebo Deus. A tua palavra diz que nós seremos benditos na cidade, benditos no campo. Rimante, Pai, que essa bênção venha nos alcançar. Riba, que a bênção, Deus, neutralize toda maldição. Riba, que a tua bênção, Deus, riba, venha destruir a maldição do maligno. Porque onde Deus há o teu espírito, há liberdade. Começa, Deus, a libertar o teu povo nessa manhã. Começa, Deus, a libertar a tua igreja. Rimante, tudo aquilo que o mundo das trevas preparou contra nós, reservou contra nós, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus. Nós não viveremos a realidade dos nossos inimigos. Nós viveremos rimante, as bênçãos do Senhor. Rimante, Deus, começa a endireitar a nossa vida. Começa, Deus, a alinhar a nossa vida com os teus planos, com os teus propósitos. Rimante, alinha, Deus. Riba tudo aquilo que não provém de ti, que seja removido, que seja arrancado. Rimante, Deus, começa a consertar todo o estrago, Deus, que o inimigo fez nas nossas vidas. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor restituirá os anos consumidos pelo gafanhoto. Riba, Deus, todos esses anos que foram destruídos, que foram consumidos. Rimante, as bênçãos, riba, que foram roubadas. Ó Deus, entra com restauração. Porque o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que renova. O Senhor é um Deus que faz todas as coisas. Rimante, riba, Deus, todos aqueles sendo usados pelo maligno como agentes, riba, bloqueadores das nossas bênçãos, assim como o irmão de Davi, Eliabe. Ó Deus, começa a remover do nosso caminho. Rimante, Deus, começa a arrancar do nosso caminho. Rimante, todos aqueles riba que tentam, Deus, ofuscar o brilho que é em nós, que tentam, Deus, apagar a luz que o Senhor colocou sobre nós desde o ventre da nossa mãe. Porque o Senhor diz na sua palavra que nós somos escolhidos desde o ventre. Rimante, o espírito de inveja cai por terra. Rimante, maldições familiares caiam por terra. Todo bloqueio cai por terra. Rimante, Deus, começa a clarificar as nossas ideias, o nosso entendimento. Porque muitas das ideias e pensamentos que nós temos, foi o inimigo que colocou para sabotar as nossas vidas, para nos afastar cada vez mais do lugar da bênção, para nos afastar cada vez mais da terra prometida. Deus remova os pensamentos do maligno e coloca, Deus, os teus pensamentos. Porque a tua vontade, Deus, é boa, perfeita e agradável. Rimante, Rima, Deus, levanta-te e peleja por nós. Peleja, Deus, pelas nossas vidas. Peleja, Deus, pelos nossos sonhos. Peleja, Deus, pela nossa casa e pela nossa família. Riba, Deus, coloca os teus pensamentos. Coloca, Deus, as estratégias da vitória.
Rimante, rebo, coloca Deus. Rimante, que rebo o sonho. Os teus sonhos, Pai. Porque os teus sonhos, riba, são maiores do que os nossos sonhos. São melhores do que os nossos sonhos. Remova. Rimante, que rebo, tudo que é empecilho, tudo que é barreira, tudo que é muralha, tudo que é fortaleza, e que nós possamos, ó Deus, voar como águias. Rimante, rebo, toda limitação cai por terra. Arriba, toda humilhação cai por terra, todo fracasso cai por terra. Nós tomamos posse das bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Rimante, que rebosa, rimante, riba, Deus, que tudo que estava bloqueado comece, Deus, a se manifestar nas nossas vidas. Riba, promoções, o favor de Deus, cura, libertação, restauração, provisão financeira. Riba, conversão, transformação de vida. Rimante, nós tomamos posse no poderoso nome do Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ó Deus, que não nos falte nada. Rimante, supra, Deus, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Pai, nós entregamos, nós consagramos esse dia nas tuas mãos e pedimos, Deus, a tua graça. Sê conosco, Deus, livra-nos do mal. Que tudo quanto o inimigo preparou para o dia de hoje, Pai, rimante, que seja anulado, destruído e cancelado. Cobra-nos, ó Deus, debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.